Nós temos aí a seguinte situação: o Brasil bateu recorde no número de internações de crianças com problemas respiratórios. No ano passado foram mais de 153 mil. É o maior registrado nos últimos 15 anos. E entre as doenças, que têm afetado as crianças, e que preocupa também, é a bronquiolite. Aí eu convidei meu amigo, Dr. Marcelo Sinice, pediatra, para nos explicar o que é a bronquiolite. Até já vou pedir para o pessoal colocar as imagens aqui para a gente. É no pulmão que essa doença está? Isso, Marcelo. Essa imagem ela mostra que o nosso pulmão ele funciona como se fosse uma árvore. Imagina, aqui tem uma árvore no formato dos dois pulmões. Imagina que essa árvore seja oca, porque o ar tem que chegar até nas menores folhinhas, que é onde ocorre a troca gasosa, entra o oxigênio no nosso organismo. E o bronquíolo, aonde que é? Ele é o galho mais fininho. Aí tem aquela outra imagem que a gente vai mostrar o bronquíolo. Olha, aqui o bronquíolo tá bem abertinho, né? Porque o ar tem que chegar lá na folhinha, lá no final, onde a gente chama de alvéolo. Só que quando ocorre a bronquiolite, it é inflamação. Então, quando tem inflamação do bronquíolo, a gente tem um edema, um inchaço, e a gente tem produção de secreção. Agora imagina, Mônica, o bronquíolo, sabe quanto que ele mede? Quanto? Menos de meio milímetro. Nossa, fininho. Imagina em um bebê, que é o principal afetado pela bronquiolite. Pode acontecer em qualquer idade. Certo. Idosos também sofrem bastante. Mas o bebê tem bronquíolos minimamente calibrosos. Então, qualquer secreção, qualquer edema ali vai dificultar a entrada de ar. Então, daí vem os sintomas dessa inflamação, né? Porque essa inflamação é causada por alguns vírus. Existem alguns mais importantes, né? Como o sincicial respiratório, o rinovírus, que é um vírus de nariz, que é um vírus de resfriado, também pode fazer esse tipo de alteração, e alguns outros vírus, mas principalmente o vírus sincicial respiratório. Aí o vírus faz essa inflamação lá e começam os sintomas. Primeiro parece um resfriado comum, certo. Nariz, tosse, mas olha os principais sintomas: febre, porque é uma infecção, sim, né? Dificuldade respiratória, porque como eu disse, como que o ar vai chegar e sair dali? Porque o ar entra e sai. Aí a criança faz o quê? Estou falando criança porque eu sou pediatra, né? A maior incidência é até 2 anos de idade. Nossa, e os que mais sofrem são os de 2 a 6 meses de idade, pelo seu tamanho, né? E pela facilidade dele contrair essas doenças. E o que então ele manifesta? Cansaço, falta de ar. Isso é o mais importante. Isso as pessoas têm que entender que, diferentemente de resfriado comum, as doenças de pulmão, elas fazem a criança ficar cansadinha, ofegante, com a falta de ar que a gente fala. Então, é importante que as mamães, os papais, observem como a criança respira. Porque se ela está respirando de forma diferente, dormindo, né? Ele está em repouso, digamos, e ele está cansado, ninguém cansa dormindo. Tem um trem errado, né? Alguma coisa está errado com esse pulmão. E aí essa criança precisa ser avaliada. Então, esses são os principais sintomas: febre, cansaço, tosse, né? E uma coisa muito importante: quando o ar passa por um buraquinho bem pequenininho, ele assovia. Assim como uma bexiguinha, quando a gente... Você vai... Ele assovia. E esse assovio é o chiado. As mães confundem muito com ronco, porque secreção, né? Aquele catarrinho, ele dá muito barulho de ronco, né? Sim. Então, esse é barulho de secreção. Agora, o chiado, ele é um assovio. Então, se a criança está cansada e assoviando, perigo aí pode ser uma bronquiolite. Doença de pulmão é doença grave, e essa criança pode precisar de uma internação. Essa criança precisa de ser avaliada. E qual o tratamento depois do diagnóstico, né? Não Essa precisou é uma questão. ser internada. Lembrando, o diagnóstico é clínico. Muitas vezes a pessoa fala, mas não pediu nenhum exame. O diagnóstico é basicamente clínico. Os exames auxiliam, mas é basicamente clínico. Auscultar o pulmãozinho, ver a criança respirar e a história clínica da doença. Entendi. Né? Então, junto com o momento, né, Mônica? Porque nós estamos no inverno, que é o momento que mais tem esse tipo de doença. Então, os meses maio, junho e julho são os piores. São os que mais têm esse tipo de doença. Você vê aí que o número vem aumentando bastante. E motiva a internação, né, essas doenças respiratórias, porque muitas vezes o principal tratamento é o oxigênio. Se a criança está com dificuldade respiratória, muitas vezes ela precisa de oxigênio. Mas assim, a maioria dos casos trata em casa. E o principal
Tratamento é a hidratação. Básica, não tem um né? remédio que mata esse vírus, não tem. É o próprio organismo da criança. Então ela tem um período ali de piora, 3, 4, 5, 6, até 7 dias, depois vai só melhorando. E pode durar muito tempo esses sintomas. 2, 3, 4 semanas. A primeira semana é pior, depois vão melhorando os sintomas. Mas é importante ressaltar, apesar de não ter tratamento, alguns casos graves precisam de hospitalização. Tá. Então, essa hospitalização, a criança vai piorando, às vezes fica até roxinha, cada vez com uma dificuldade respiratória maior e precisa de hospital muitas vezes. Alguns casos, menos comuns, graças a Deus, precisam até de ventilação mecânica. Né? Vacina não tem, né, Marcelo? A vacina, Mônica, nós temos hoje para idosos. Ok. Para idosos. E está chegando no mercado brasileiro a vacina para gestantes, que vai ser um avanço muito grande, porque quem mais sofre? Bebezinhos. E muitas vezes quem transmite? A mãezinha. Então é importante alguns fatores também, Mônica. Cuidado com o tabagismo, né? Quem fuma, esses fatores prematuros, né? O prematuro ele pode receber uma medicação para prevenir, ele tem direito de receber os prematuros, não todos os bebês, mas o prematuro sofre bastante e cuidado com o fumante. Porque isso pode transmitir esse vírus, né? Porque ele é passivo, tadinho do bebê. O tabagismo, na verdade, ele dificulta a criança melhorar esse processo de secreção, entendeu? Entendi. Então, ela tem dificuldade de cura. Então, ela fica muito mais exposta a um quadro grave da mesma doença. Então, tanto a mãe que fumou na gravidez, olha só, como as pessoas que moram junto com essa criança e que fumam próximos a ela. Objetos contaminados também, as mãos sujas, isso pode piorar? A mão suja menos, mais por contato inalatório. Lembra Covid? Gotículas, mesma coisa. Esses vírus de transmissão inalatória têm as mesmas formas de se prevenir. Então, contato inalatório, quem está tossindo, espirrando, melhor não ter contato direto com essa criança, quanto menor ela for. Então, prestar atenção nessa questão da falta de ar e no assovio. Observar bem. Aprenda, veja como seu filho respira no normal e se ele estiver doentinho. Observe, porque assim, ao menor sinal de doença pulmonar, a criança começa a ficar cansadinha, ofegante, ela puxa o ar, ela se esforça. E esse é um dos principais sintomas, não só da bronquiolite, mas de outras doenças pulmonares também. E essa conversa, essa explicação do Dr. Marcelo Sinício, claríssima aqui conosco, né, para que você multiplique até essa conversa que eu tive com ele aqui. Vai lá no nosso canal do YouTube, entra lá, pega o vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas, tá? Porque assim a gente pode proteger as nossas crianças e os nossos idosos também. Marcelo, minha gratidão sempre, viu? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Dr. Marcelo Sinício, pediatra, junto com ele, eu vou pro